Bom dia, meu nome é José Vitor e hoje o meu grupo vai apresentar sobre os demônios repensados. Meu grupo é composto por mim, José Vitor, Carlos Eduardo, Arthur Rodrigues, Maria Eduarda Amorim e Suzana Oliveira. Bom, a primeira metade do século XIX ela foi profusa de muitos processos satânicos e a segunda ela foi também marcada pela evolução dos espíritos. O racionalismo na Europa começou a ter uma suspeita muito grande. O primeiro sinal importante que ocorreu foi na França, em 1672, quando Louis mandou caçar uma sentença de parlamento que condenava à fogueira 12 bruxos, os quais foram expulsos do departamento. Também tribunais foram proibidos de receber meras acusações de bruxaria. Na primeira vez, a autoridade real se manifestava contra a aplicação de morte aos bruxos, mas desde que se não lhes impusesse o crime de envenenamento. No entanto, foi que 4 anos depois, em 1676, quando se queimou uma mulher em praça pública, considerada culpada justamente desse crime, tratava-se de nada mais nada menos que Marie Madeleine de Brinvilliers. Ela foi uma marquesa de Brinvilliers e ela nasceu em 1630 e, como dizemos, ela morreu em dia 17 de julho de 1679. E ela é apontada por estudiosos homens como a primeira mulher de história a cometer envenenamentos em série. Bom, um pouco da história dela. A marquesa viveu na França no século XVII e era descrita como uma dama educada e encantadora. Ainda jovem, restou insatisfeita com seu casamento e iniciou mórbidos estudos acerca de venenos, num tempo que o divórcio era uma identidade conhecida. Isso tudo começou quando ela foi traída. Ela descobriu que seu marido tinha um amante. E também ela pôs fim à vida do seu irmão e irmã. Ela costumava testar os efeitos de seus preparos em pacientes enfermos nos leitos de hospitais e em seus criados. Ora provocava mortes fulminantes, lentas e marcadas por profunda agonia. Quando ela se tornou suspeita, ela fugiu para a Inglaterra e posteriormente para os Países Baixos. Então, rumou para Leeds, onde se refugiou num convento. E, como dizemos, em 1676 ela foi presa, torturada e julgada no Supremo Tribunal, que foi condenada à morte. A fogueira, no caso. Bom, a maioria dos crimes da turquesa estavam ligados a envenenamento, que na época era tido como ato de bruxaria. Ela vivia um casamento de fachada, onde havia adultério das duas partes. Seu principal amante e cúmplice de venenos foi Sainte-Croix. O fim de sua vida de crime se dá a partir da morte de seu amante e a descoberta de bilhetes que acusam a marquesa de uma série de envenenamentos. Então ela passa a fugir pela Europa, sendo capturada em um convento de Liège ao se aproximar novamente da França, dando início ao seu processo e mais tarde vem a ser executada. Agora eu vou falar sobre o caso chamado Loudun-Louviers, o mesmo combate contra o mal. O primeiro caso é do sujeito conhecido como Urbain Grandier. Ele era pároco de Loudun, que fica na França. Ele era um padre atormentado de costumes suspeitos. No caso, esses costumes suspeitos, entre aspas, seria magia. Ele era suspeito de praticar magia. E como ele não conseguiu se realizar no serviço de Deus, ele se voltou para Satanás, com o qual ele fez um pacto e ainda conservado na Biblioteca Nacional de Paris. Esse pacto está conservado lá. E esses aqui são os trechos que o Urbain Grandier disse na língua traduzida. Eu vou ler para vocês. Meu amor e Senhor, eu vos reconheço como Deus e prometo vos servir. E daqui por diante renuncio a todos os outros, a Jesus Cristo e a Maria, e a todos os santos do céu, e a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Prometo vos adorar a atrair para o mal o máximo de pessoas possível. Assinado com meu sangue, Urbain Grandier. E para poder cumprir essa promessa, para poder ser feita, o pároco ele enfeitiçou religiosas de um convento, que mesmo assim elas não tardaram a manifestar perturbações delirantes. Demônios começaram a persegui-las, algumas inclusive algumas eram analfabetas e com esse feitiço elas receberam o dom das línguas e discursavam em latim. Aí outras já tinham convulsões ou se entregavam a práticas indecentes.
Em 1634, o sacerdote, o Urbain Grandier, ele foi preso. Ele foi condenado por crime de magia, malefício e possessão, que por obra sua atingiram as religiosas e outras seculares, ou seja, outras pessoas. Ele foi obrigado a confessar publicamente seu crime, a cabeça nua e a ser queimado vivo. Porém, mesmo com a morte, mesmo com a execução do Grandier no fogo, os fenômenos diabólicos eles não pararam, eles prosseguiram. Foi ao contrário, eles continuaram. E sendo assim, precisou de uma intervenção de vários outros exorcistas. E as religiosas enfeitiçadas de Loudun, elas só recuperaram a serenidade, a consciência, quando os exorcistas eles foram visitar o túmulo de São Francisco Sales. E eles estavam acompanhados da prioresa do convento, que estava também enfeitiçada. Hoje eu vou finalizar a apresentação do meu grupo contando a história de Catherine Deschamps, ou também nomeada de Lavozin. Bom, essa mulher, a Lavozin, ela foi inicialmente uma mulher que foi casada com Mauvozin e que ela atuou em boa parte da vida como parteira, mas até em alguns momentos ela também trabalhava como aborteira, em alguns casos específicos. Mas após a morte do seu marido, ela começou a se envolver com magia negra, entre aspas, que acabou sendo influenciada pelo seu amante na época, Lesage. E também se envolveu a um padre satanista que se chamava Abade Mariette. E por consequência ela também começou a se envolver em seitas satanistas que eram nomeadas de missas negras na época. Bom, apesar desse envolvimento com essas coisas, o que fez ela ficar conhecida e o que fez ela ser condenada foi o seu envolvimento a casos de envenenamento da alta corte francesa. E esse envolvimento com os casos foi influenciado pela Madame de Montespan, que era uma antiga amante de um nobre chamado Louis XIV, 14º, de França, que influenciou Lavozin a se envolver nesses crimes, que no futuro fez com que ela seja investigada e condenada. Bom, como já disse, após algumas investigações, o tenente da polícia francesa, Larreyne, mandou prender Lavozin, que na época era um dos nomes mais citados na alta sociedade francesa, pelos seus assassinatos por envenenamento a corte nobres, no geral. E por ser um dos nomes mais citados, acabou gerando também muitos boatos sobre o nome de Lavozin. Um desses boatos era que ela construiu um forno para queimar 2.000 fetos em recém-nascidos sacrificados nessas missas negras já comentadas. Bom, apesar desses comentários sobre ela, no fim ela acabou sendo condenada à fogueira no ano de 1680 para ser queimada viva, que era uma prática comum para se lidar com bruxas na época, além da forca, claro, que também era bem comum de ser utilizada para se condenar as bruxas.